Hoje eu quero compartilhar mais um vídeo para edificar a sua vida. Se você tem sido encorajado, motivado e abençoado aqui nesse canal, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Lucas 2:52, a Bíblia diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem crescido em sabedoria? Você tem crescido em estatura? Você tem crescido com graça diante de Deus e diante dos homens? O nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento espiritual precisa ser um crescimento equilibrado. E vemos que Jesus teve um crescimento equilibrado. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, especialmente os Evangelhos, nós vemos Jesus sempre ensinando, mostrando o seu conhecimento, mostrando a sua sabedoria, mas aonde ele aprendeu tudo isso? Como ele desenvolveu a sua sabedoria? Como ele cresceu diante dos homens, diante de Deus? O tempo da obscuridade de Jesus, pouco relatado na Bíblia, mas Lucas deixa bem claro que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Uau, isso é fantástico. Veja só, Jesus, ele teve uma nação, ele teve uma cidade, ele teve uma aldeia, ele teve ambiente de socialização tal como eu e você temos. Você também nasceu em uma nação, você viveu em uma cidade, em uma aldeia, você foi para a escola, você brincou com seus amigos, mas veja só, em todo esse processo, Jesus, ele estava absorvendo entendimento, Jesus estava desenvolvendo a sua inteligência. E como é que ele fez isso? Jesus, ele era dirigido por um propósito maior, por uma inteligência espiritual, que é dirigida por senso de propósito, de valor de vida, e tudo aquilo que Jesus fazia era resultado da sua percepção do seu propósito. Então Jesus, ele aproveitou cada ambiente, a sua vida doméstica, a sua vida social, a vida vegetal, até porque quando nós vemos as suas parábolas, podemos perceber que Jesus era um detalhista. Ele sabia interpretar as coisas e ele também sabia aplicar o seu conhecimento. Agora, o que mais chama a minha atenção é que Jesus crescia com graça diante de Deus. De nada vale ter um conhecimento acadêmico diante dos homens, ter o aplauso dos homens e não crescer também em graça com Deus. Isso indica que esse crescimento era derivado ao seu estudo pelas Escrituras, ao seu contato com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo solitário com Deus. E esse tempo de obscuridade, Jesus estava crescendo em graça. Queridos, se você deseja crescer, se você deseja almejar algo maior em sua vida, você não pode abandonar a disciplina, você não pode abandonar o foco, você não pode abandonar a autorresponsabilidade. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, também com sabedoria, de tal forma que os homens estavam dizendo com que autoridade ele ensina essas coisas. O conhecimento de Jesus era aplaudido pelos homens. A sabedoria de Jesus é ainda hoje falada em diversos meios aonde nós estamos, porque ele cresceu diante da graça e diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens. E é isso que Deus espera de você. Então não negligencie a sua parte, não negligencie o seu saber sobre as coisas desta vida. Procure conhecimento, procure crescer em sabedoria, procure ser um observador. Vamos aprender com Jesus e vamos desenvolver uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional, e certamente nós teremos grandes resultados. Você vai ter o tempo de você ensinar, mas antes de ensinar, você precisa ter um tempo de ficar sentado, de aprender, de observar
observar para depois, quando você entrar no palco de sua vida, você terá autoridade para ensinar como Jesus ensinou. Que Deus te abençoe.